Bom, boa noite. Dando início à nossa segunda noite do pré-evento, vamos iniciar com a palestra com o tema Engrenagens da Visão, ministrada pelo Dr. Igor Campana, que é médico pela Universidade Federal da Bahia, neurologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é preceptor de residência de neurologia do Hospital de Medicina do Hospital de Medicina da USP. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite. Então, como Maria falou, meu nome é Igor. Queria deixar só aqui, eu coloquei aqui embaixo o Instagram, que é basicamente um Instagram de curiosidades de neurologia. Se tiver interesse, dá uma olhada lá, que é bem interessante. Vou começar aqui com o planejamento, né, que eu botei para essa aula. Então, a princípio, falar de uma anatomia bem básica, porque sem ela a gente não ia conseguir falar sobre outros temas, e falar das principais anormalidades, tanto do nervo óptico quanto da motricidade ocular. Obviamente, eu não vou conseguir abordar toda, né, as anormalidades e toda a anatomia, mas eu acho que já vai dar para ter uma boa ideia do que acontece, né. Uma semana atrás, quando me chamaram para dar essa aula, né, falaram que eu tinha que dizer sobre o nervo óptico e motricidade ocular em 30 minutos, né. Então, lá naquele momento, eu fiquei bem assustado com a tarefa, mas foi construindo, fui dando liga aqui na aula e acabou saindo, tá? Então, vamos começar aqui com anatomia básica, mas antes de tudo, é importante falar um pouco sobre o olho em si, né? Então, a visão em si, ela vai ser representada pelo nervo óptico, que é essa estrutura que sai aqui atrás do globo ocular, mas para que você consiga enxergar da melhor forma possível e tudo aquilo que você quer enxergar, você precisa, né, de toda essa musculatura ao redor do olho, que faz ele se movimentar, e você também acaba tendo estruturas dentro do olho que te ajudam nisso, tá? Então, a gente tem uma via sensitiva, que é essa via aferente do nervo óptico, e a gente tem essa via motora, que é a via aferente, que vai dar todas as ferramentas para que a gente trabalhe da melhor forma possível nessa questão da visão. Então, isso é uma estrutura essencial para que a gente possa aproveitar a vida da melhor forma, e é um sistema que é extremamente complexo da neurologia, né? Vamos começar com o nervo óptico, e o primeiro conceito que eu queria mostrar aqui é o conceito da câmara escura, tá? Então, imagine que isso daqui seja o globo ocular, né? Então, não sei se vocês lembram lá da física, quando vocês ainda não faziam medicina, mas numa câmara escura, toda a informação que vem da parte superior acaba se projetando para essa região mais inferior, enquanto que a região mais inferior se projeta para a região mais superior, né, de dentro da câmara. Então, isso é o que acontece também no olho, tá? Então, se você olhar aqui essa lâmpada, essa parte de cima acaba sendo projetada para a parte mais inferior, e a parte mais de baixo aqui se projeta para a parte mais superior. Aí você me pergunta, né, mas Campana, é assim que a gente vai interpretar? Não, não é assim que a gente vai interpretar, né? A gente vai ter o cérebro, a gente vai ter o córtex para fazer essa interpretação para a gente, e obviamente a gente vai enxergar isso do jeito que ela é. E da mesma forma que isso funciona da parte superior e da parte inferior, se você fizer um corte axial, a gente consegue entender também, né, o contrário. Então, toda essa parte mais externa, que aqui a gente vai chamar de campo temporal, acaba se projetando para essa retina mais do meio, né, mais medial, que é a retina nasal, enquanto que esse campo mais medial, que a gente vai chamar aqui de campo nasal, se projeta, né, para essa região da retina, que é a retina mais temporal, tá? Então, esses conceitos são importantes para a gente conseguir entender, tá? Então, o campo superior vai para a retina inferior, o campo inferior para a retina superior, campo nasal para a retina temporal, campo temporal para a retina nasal. Então, é importante esse conceito de que, quando a gente fala de alteração do exame neurológico, a gente sempre fala de campo, mas quando a gente fala da via, a gente fala da retina, tá? Beleza, então vamos conhecer um pouco da via visual, tá? Então, tudo isso vai começar lá na retina, né, que é essa parte que eu já falei. Então, você vai ter a imagem, você vai ter a luz que vai incidir aqui na retina. Da retina, então, toda essa informação ela vai ser transmitida para o nervo óptico. E essa transmissão, ela vai ser feita através de algumas células, tá? Então, a gente tem essas células aqui, que são os cones e os bastonetes, que são as células mais importantes da transmissão.
E aí você vai ter uma sequência de mais 2 neurônios, né, que são os bipolares, né, aqui da camada nuclear interna, e os ganglionares. E logo depois dos ganglionares, você tem a formação do nervo óptico, tá? E aí, o que é importante disso, né? Porque os cones, eles são os grandes importantes pela visão de cores, né? Você que vai ver a cor, aquela visão central, o grande responsável é o cone. Por isso que ele se localiza tipicamente na mácula, apesar de ele também estar mais difuso na periferia. Enquanto que os bastonetes, eles são responsáveis pela visão mais periférica e eles se concentram realmente na periferia, eles não existem na mácula, tá? Então, só para lembrar, o cone, né, de cor. Beleza. Então, essa informação vai ser, então, transmitida aqui para o nervo óptico, tá? E do nervo óptico vai para essa outra estrutura, que é o quiasma óptico. O quiasma óptico vem da palavra grega que significa um X, né? Então, dá para entender que aqui é uma região de cruzamento, né? E se parar para olhar, a gente percebe que o que vai cruzar aqui vai ser essa região, né? É a retina nasal. Então, cruza, e aqui também, retina nasal, cruza, tá? Isso tudo, então, vai para um dos lados. Então, considerando que aqui é direito e aqui é esquerdo, dá para perceber, observando a estrutura preta, que essa região mais de trás, que é a região do trato óptico, ela vai levar as informações somente do lado esquerdo, tá? Somente do lado esquerdo, que está em pretinho aqui o campo, aqui está em pretinho, né? Então, aqui no nervo óptico, a gente tinha uma alteração só de um olho. No cruzamento, você só pega essa retina mais nasal. Depois que ele cruza, aí sim a gente vai ter a contralateralidade, né? Então, toda a visão à esquerda vai para o trato óptico à direita. Então, aqui só para resumir o que eu falei, né? As fibras nasais contralaterais, tá? Com as fibras temporais e ipsilaterais, ou seja, as fibras que vêm da retina temporal, elas não cruzam. Certo. Então, passou o quiasma óptico, ou o trato óptico, a gente vai, então, aqui para o corpo geniculado lateral, que é uma estrutura do tálamo, né, que vai servir para transmitir essa informação, e depois a gente vai pegar essas fibras até o córtex, tá? Essas fibras, elas são chamadas de radiações ópticas, tá? E elas são divididas em duas, que é a parietal e a temporal. Como o próprio nome já diz, né? A parietal, ela vai pelo lobo parietal, e a temporal, ela vai pelo lobo temporal, tá? Então, um é mais superior, que é essa mais medial, e a outra é mais inferior, que é essa mais lateral, tá? E por último, a gente vai ali para o sulco calcarino, tá? Coloquei algumas outras imagens aqui, mas que basicamente mostram a mesma coisa, tá? Então, esse cruzamento e essas fibras. Nessa imagem aqui dá para ver de forma mais visual, né? Que essa daqui é a alça parietal, que vai por cima, essa aqui é a alça temporal, ela vai por baixo, tá? E todos vão terminar aqui, que é o sulco calcarino. Então, na parte superior do sulco calcarino e na parte inferior do sulco calcarino, a gente fala que são os lábios do sulco calcarino, é onde vai ter a representação cortical da visão, tá? Então, beleza, né? Finalmente a gente acabou aí, pelo menos, a anatomia básica do nervo óptico, né? Tem muito mais coisa do que isso, mas eu tentei resumir aí o máximo possível, tá? Mas agora a gente vai para a motricidade ocular ainda, né? E isso daqui eu resumi ainda mais. Então, quando a gente fala de motricidade ocular, a gente fala especificamente de terceiro, de quarto e de sexto nervo craniano, né? Então, a gente vai falar particularmente de cada um deles. Mas primeiro, quando fala de motricidade ocular, existe uma motricidade ocular extrínseca, ou seja, ela fica fora do olho, tá? E existe uma motricidade ocular intrínseca, ela é dentro do olho, tá? Então, eu vou falar da intrínseca aqui, porque a extrínseca eu vou falar mais na frente, mais detalhado, mas a intrínseca, ela vai ser basicamente o músculo ciliar, que ele faz a acomodação do cristalino, e o músculo dilatador e o esfíncter da pupila, que vai dilatar ou fazer a constrição da pupila, tá bom? Então, falando um pouco da extrínseca, né, a gente vai ter o nervo oculomotor, que é o nervo que é o grande responsável pela maior parte dos movimentos do olho. Então, a gente começa aqui com o levantador da pálpebra, que é esse mais de cima aqui, né? Logo depois, a gente vai ter o reto medial, que vai ser responsável por fazer o movimento, vai trazer o olho para a linha medial, né? Então, vai trazer o olho para o meio. A gente tem o reto superior, que vai elevar o olho, tá? E, sim, esse movimento medial aqui é chamado de adução,
tá? Vai ter o reto inferior, que vai ser responsável pela depressão do olho, tá? Olhar para baixo. Vai ter o oblíquo inferior, que vai ser responsável por movimentos rotacionais. Então, ele vai rodar o olho para fora, tá? Para a região externa. E ele também vai fazer um pouco de elevação do olho. Quando a gente fala do troclear, a gente está falando especificamente do oblíquo superior, que vai fazer, né, o oblíquo inferior ele faz o movimento para fora, o oblíquo superior, então, ele roda o olho para dentro, e ele também olha um pouco para baixo, né? Enquanto que o abducente, ele vai nervar aqui o reto lateral, que vai fazer esse olhar para fora, né, o olhar externo, olhar aqui, nesse caso, para a direita, e a gente chama de abdução, tá? Então, só aqui as ações dos músculos, né? O reto medial vai fazer a adução, que é esse olhar mais para o meio. O reto lateral, a abdução, que é o olhar mais para fora. Tá? O reto superior vai elevar e deprimir. Essas ações secundárias aqui, vocês não precisam saber, mas eles fazem isso daí realmente. E o oblíquo inferior vai participar principalmente aqui na exciclodução, ou seja, rodar para fora. E o oblíquo superior na enciclodução, ou seja, rodar para dentro. Tá? Beleza. Então, dito isso, vamos para as principais anormalidades do nervo óptico, tá? Então, primeiro eu coloquei aqui as 5 etapas do exame do nervo óptico, tá? A gente não vai conseguir falar de todas elas de forma detalhada, tá? Mas a acuidade visual é basicamente, você vai pegar uma tabelinha, vai colocar com o paciente e você vai ver se a acuidade visual dele, né, está normal. Aqui o objetivo é você excluir déficits de refração, ou seja, aqui você quer o paciente com óculos, né, você quer que os problemas oftalmológicos dele, né, estejam de lado, porque aqui você quer testar o nervo, tá? Você tem a visão de cores, que é uma das primeiras alterações que você tem quando você tem uma alteração de nervo óptico. A gente tem a campimetria, que é o nosso foco aqui da aula, tá? Que eu vou falar mais detalhado. A gente tem um fundo de olho, basicamente para ver a papila, né, o disco óptico, onde o nervo óptico está entrando, é o que a gente quer ver se tem edema de papila ou não, e um pouco dos reflexos, né, pupilares. Então, vamos falar aqui um pouquinho de pupila, ou de campimetria, tá? Rapidamente a técnica, então, só para lembrar que a melhor forma de avaliar campo é pela avaliação formal do oftalmologista, então aquela avaliação mais digital, né, então você consegue muito mais informação, mas a libera-leito, né, é o que a gente tem, a gente também faz. Então, tem que ter uma boa iluminação e a cooperação do paciente, você sempre vai ocluir o seu olho e o mesmo olho do paciente, vai afastar cerca de 60 centímetros e tem que colocar o dedo em posição média, porque você vai comparar o seu campo com o campo do paciente, considerando que o seu campo esteja normal. E aí você pode fazer movimentos curtos, ou você pode pedir para o paciente contar também, tá? Então, são algumas formas de testar. Isso você usa para testar perifericamente, tá? O campo periférico. Para testar o central, é um pouco mais rudimentar. Você pode pedir para o paciente olhar para o rosto e dizer se falta alguma parte, se tem alguma parte mais borrada. Você pode usar a tabela de Amsler, né? Então, você vai pedir para o paciente olhar para o ponto preto e vai pedir para ele desenhar alguma região, se ele não estiver vendo, né, de forma adequada. Por último, objetos pequenos. Então, muitas vezes, o déficit do paciente é tão pequeno que ele só percebe que ele não está vendo quando você testa com um objeto muito pequeno, que ele entra exatamente, né, naquele local que ele não está enxergando. Beleza, e quais são as anormalidades do campo, né? Então, a gente vai ter principalmente os escotomas, que são o quê? Você tem uma área visual comprometida e toda a área ao redor, ela é normal. Isso que é um escotoma, tá? Defeitos altitudinais, então o próprio nome já diz, é de altitude, ou seja, é metade superior e metade inferior da visão, tá? E as hemianopsias, né, que é, em vez de ser superior e inferior, agora vai ser, né, direita e esquerda, né, nunca cruzando essa linha vertical. E a constrição do campo também, que é autoexplicativo, o campo ele se estreita, né, então ele começa você começa a perder o campo de fora para dentro. Então vamos mostrar aqui os principais escotomas, né, que são o central e o sexo central. Então isso daqui é o olho do paciente, tá? Então você vê essa mancha preta, é o déficit de campo. Então ele perde a visão central. Isso é muito clássico das neuropatias ópticas, as principais neuropatias ópticas. E o sexo central, né, que é a alteração que pega esse campo central, mas também se estende um pouco, né, para essa outra área preta aqui, que a gente chama de ponto cego, que é exatamente o local onde o disco óptico entra.
tá? Que é uma região que não tem campo, né? Você não consegue enxergar essa região. Os defeitos altitudinais, né? Então aqui eu botei uma campimetria digital, né, do oftalmo. Então você vê, essa parte superior, ele não enxerga. Ele só enxerga essa parte inferior, tá? Então isso é defeito altitudinal. Ele pode ser tanto superior quanto inferior. E a principal causa é causa vascular, seja uma embolização aqui para a artéria central da retina, e você acaba lesando a retina, e aí o paciente não enxerga, né? Você vê que essa artéria ela se divide em dois ramos, então se você pegar o superior ou o inferior, você pode ter esse defeito, ou o que a gente chama de NOIA, que é a neuropatia óptica isquêmica anterior. O importante aqui é gravar, defeito altitudinal é igual a alteração vascular, tá? E as hemianopsias, que a gente tem as hemianopsias homônimas, ou seja, elas são do mesmo lado, então você vê aqui, ó, olho esquerdo, olho direito, tá? Você vê que ele perde a visão direita do olho esquerdo e a visão direita do olho direito. Tá? Então, é tudo do lado direito. Na heterônima, ou seja, não é do mesmo lado, ele vai perder a visão esquerda do olho esquerdo e a direita do olho direito. Ele perde a visão mais externa, tá? Visão mais, o campo temporal. E a constrição de campo, tá? Então, ele perde toda essa parte do campo mais, né, externo, que vai contraindo até você perder toda a visão. E aqui, né, consideração importante, a hipertensão intracraniana, né, a principal causa de constrição de campo. Beleza. Então, já falei de todos, agora vamos ver um pouco da anatomia e como que a gente tem essas alterações de campo, tá? Então, aqui a gente tem o campo temporal indo para a retina nasal, campo nasal indo para a retina temporal, tá? Então, aqui é campo, aqui é retina. Nervo óptico, chegou aqui, quiasma. Tá? E aqui para trás a gente tem um trato óptico. A gente vai jogar um pouquinho aqui, vamos aumentar, né, nosso esquema. Mudar um pouco a cor. Beleza. Então a gente tem aqui nossa via visual, tá? E vamos ver agora quais são as alterações. Então, beleza. Lesei aqui, né? Ou seja, nervo óptico. O que você vai ter? Uma perda visual. Então, se aqui é o olho esquerdo, você vai ter uma perda visual só do olho esquerdo, tá? Lesei aqui no quiasma. E aqui é importante perceber, ó, retina nasal vindo, retina nasal vindo. Então, a retina nasal, ela é responsável pelo campo temporal. Então, você vai perder os dois campos temporais, tá? Então, você tem aqui uma hemianopsia heterônima bitemporal, ou seja, dos dois campos temporais. E aqui você leva o trato óptico, né? E aqui já começa a ser a contralateralidade, né? Então, você pegou aqui o trato óptico à esquerda, você vai perder todo o campo à direita, tá? E a gente também pode ter as lesões das alças, tá? Que aí a gente vai ter as quadrantopsias, seja ela quadrantopsia superior, seja superior direita, seja ela inferior direita, tá? A depender do local e da alça que você acometer. E por último, a gente vai ter a lesão mais cortical, a lesão lá no sulco calcarino, né? E tem essa grande diferença aqui, que ele preserva a área central, que é a mácula, né? A visão macular. Por quê? Porque a visão macular, ela tem uma irrigação não só da artéria cerebral posterior, mas também da artéria cerebral média. E como todas as lesões, a maioria das lesões nessa região são lesões vasculares, a cerebral média acaba irrigando essa região e preserva essa visão, tá? Por isso que a gente tem essa preservação macular. Então, beleza. Então, a gente conseguiu aí falar das alterações de campo, né? As alterações principais de campo. Conseguiu entender um pouquinho. Obviamente, não dá para a gente detalhar por conta do tempo, mas espero que tenha dado para ter uma boa ideia. E aqui é a motricidade ocular, tá? Pra vocês terem ideia, isso daqui são as 9 etapas, né, do exame da motricidade ocular, e a gente não vai explicar todas, porque, infelizmente, a gente não tem tempo. Eu vou focar nas principais anormalidades relacionadas com algumas dessas etapas, tá? Então, primeiro, vamos falar de pupila. E a alteração pupilar mais evidente, né, é a síndrome de Horn, tá? Em que você tem uma tríade, que é miose, né? O que significa miose? É uma redução do tamanho pupilar. Então, se vocês verem aqui, essa pupila é menor do que essa pupila, tá? Você vai ter uma semiptose, então perceba onde essa pálpebra está, né, aqui, na córnea, e onde essa está, né? Então, essa daqui está um pouco abaixo do que essa. Então, isso a gente chama de semiptose. E anidrose,
que é a ausência de sudorese em um dos lados da face, né? Geralmente no lado que você tem todos esses achados, que não dá para ver na imagem. Um outro achado é a pseudoenoftalmia, né? Então, ou seja, parece que o globo ocular está mais para dentro, mas na verdade o que acontece é que a pálpebra inferior, ela acaba subindo um pouco, e você tem essa impressão, por isso que a gente chama de pseudo, tá? Isso daqui é lesão de via simpática, tá? Então, da via adrenérgica, né? E o outro diferencial é uma paralisia de terceiro, e que ao contrário do Horner, que a gente tinha uma miose, aqui a gente tem uma midríase, ou seja, um aumento da pupila, tá vendo? Essa pupila é maior do que essa. E a gente também vai ter essa queda palpebral, né, essa pitose. Lógico que se a gente tem uma paralisia do terceiro, a gente vai ter uma limitação dos outros movimentos oculares também, tá? Então, lesão da via parasimpática. Beleza. Então, inspeção e Richter, a gente vai pular. Vamos falar um pouco das 9 posições do olhar, que é aqui onde a gente vai ter, né, a grande parte das alterações. E primeiro, eu vou explicar o que são as 9 posições do olhar, tá? Basicamente são todos os movimentos que você faz com o olho, tá? Então, essa daqui é a posição primária, olhando para frente. Você pode olhar para cima, pode olhar para baixo, pode olhar para a direita, pode olhar para a esquerda. Mas você também pode olhar para a direita e para cima, para a direita e para baixo, para a esquerda e para baixo, para a esquerda e para cima. Essas são as 9 posições do olhar. Mas a gente não se interessa pelas 9, né, na neurologia. Na neurologia, a gente se interessa por essas 6, tá? Por que a gente se interessa por essas 6? Porque tanto o olhar para cima quanto o olhar para baixo não é um músculo só que a gente tem, são mais de um músculo. Então, se é mais de um músculo, não me dá informações adequadas, né? Eu quero ver os movimentos em que você tem principalmente um músculo, é um músculo isolado, para a gente conseguir determinar a lesão, tá? Então, por exemplo, se você olha para fora e para cima, é o reto superior, para fora e para baixo, é o reto inferior, para dentro e para baixo, é o oblíquo superior, enquanto que para dentro e para cima, a gente tem um oblíquo superior. Né? Para fora o reto lateral, para dentro o reto medial, como eu já tinha falado. Então, essas 6 são as posições que importam para a gente, tá? E como que você examina? Basicamente, o que você quer ver é se tem alguma limitação. Você vai examinar um olho de cada vez, tá? E você quer ver se o paciente tem alguma limitação. E sempre perguntar se tem diplopia. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele tem visão dupla, mas você não consegue, no seu exame neurológico, ver um desvio evidente. E aí existem outras manobras que você pode utilizar para conseguir aumentar a sensibilidade do seu achado, mas que também, por ser uma coisa mais complexa, eu acabei não colocando aqui na aula para gente. Mas grava isso, sempre perguntar de diplopia. E vou falar um pouquinho aqui das principais alterações, tá? Então, você tem a paralisia de terceiro. Então, não sei se dá para perceber, ó, pálpebra caída, né? Aqui não vai dar para perceber o tamanho da pupila, mas tem uma midríase. Aqui você pede para o paciente olhar para a esquerda, você vê que o olho esquerdo vai e o olho direito fica, né? Ou seja, esse olho está com a fraqueza aqui do reto medial, tá? Então, ele não consegue fazer esse movimento de adução, tá? Além disso, ainda no terceiro, você pode ter do reto superior. Então, a paciente, você pediu para ela olhar para cima, esse olho foi, esse olho aqui não foi, tá? Então, você tem um reto superior aqui à direita. E uma paralisia do reto inferior, né? Esse daqui vai, esse daqui até vai, né? Mas você vê claramente que ele vai menos do que o outro. O quarto é um pouco mais complicado de entender, mas já na posição primária, algumas vezes você consegue ver esse desalinhamento ocular, né? Então, esse olho aqui, ele está um pouco mais para cima, provavelmente é o olho lesado, tá? E aí o paciente, você pede para ele olhar aqui, ó, para fora e para dentro, esse olho aqui não vai para dentro e para baixo, tá vendo? Que é uma das ações principais do oblíquo superior. E no momento em que você pede para ele olhar para a esquerda, você piora muito esse desalinhamento, né? Por quê? Porque o olho não tem força para olhar para baixo, que é o oblíquo superior. Então, acaba que predomina, né, uma força para cima e você tem esse desvio. Na paralisia do sexto, o que você tem aqui é uma limitação do olhar para a direita, né? Você pede para o paciente olhar para a direita, esse olho foi, esse daqui ficou ali, né? E aqui é uma paralisia do sexto bilateral, né? Então, pedimos para o paciente olhar para a direita, ela tentou olhar aqui, ficou limitada, tentou olhar para a esquerda, você vê que aqui não foi, tá?
Beleza, então vamos falar um pouquinho só agora sobre a via da sacada horizontal, já que os movimentos dos olhos, eles não são isolados, né? Para você olhar para a esquerda, os dois olhos olham para a esquerda. Para você olhar para a direita, os dois olham para a direita, tá? Então isso daí existe uma via. Eu tentei colocar aqui da forma mais didática possível, tá? Então você tem um campo ocular frontal, certo? E aqui a gente está considerando o direito. Ele vai mandar a informação lá para o esquerdo, né, para o núcleo do sexto nervo craniano, tá? Ele, então, o sexto, que é responsável pelo reto lateral, manda a informação aqui, ele vai lá e olha para a esquerda, tá? Essa mesma informação, ela tem que ir para o olho direito, né? Para que o olho acompanhe. Então, ele vem, vai até o terceiro do outro lado, por esse fascículo, que é o fascículo longitudinal medial, e aí, então, esse olho olha para a esquerda também, tá? Essa é a via íntegra. Mas a gente pode ter algumas lesões, tá? Então, a gente pode, por exemplo, ter lesão aqui, ó, ou nessa formação reticular, ou no núcleo do sexto, ou até aqui em cima, é que o xizinho não foi. E aí o paciente, você vai pedir para ele olhar para a esquerda, e ele não vai conseguir olhar, porque a informação não vai chegar, tá? E aí, o que você vai ter vai ser isso aqui, tá? Então, você pediu para o paciente olhar para a direita, ele foi. Pediu para olhar para a esquerda, ele não foi. Então, foi para a direita, não foi para a esquerda, tá? Beleza. E você pode ter ainda uma lesão nessa comunicação aqui, tá? Indo para o terceiro. Então, o olho esquerdo vai, mas o olho direito fica. E aí a gente pode ver aqui. Olho para cima, beleza. Ó, o olho da direita já não foi. Pronto. Ops. E aí o olho da direita ficou, né? Aqui, ó. O olho da esquerda foi, mas o olho da direita ficou, né? Isso daqui a gente chama de uma oftalmoplegia internuclear, tá? Que é quando você tem a perda dessa comunicação. Aqui pediu para a paciente olhar para cima, ela não olhou. Pediu olhar para baixo, ela foi. Olhou para cima, não olhou, tá? Isso daqui a gente tem uma paralisia do olhar conjugado vertical, que faz parte de uma síndrome, que é uma síndrome de Parinot, principalmente, mas tem outros achados, mas o que importa aqui é a paralisia do olhar vertical para cima, tá? E a gente, vou mostrar mais alguns vídeos, tá? Então, de nistagmo, então vamos dar uma olhada, vou mostrar os dois principais aqui para vocês. Então, pediu para olhar ali, ó, você já vê que ele bate um pouquinho ali para a esquerda, que é o olho direito, tá? Olhou para a esquerda, o olho bate para a esquerda. Olhou para a esquerda, bateu para a esquerda. Foi ali para a direita, continuou batendo para a esquerda, tá vendo? Ele só bate para a esquerda. Então, isso daqui a gente tem um nistagmo vestibular, que é um nistagmo que, independente de onde você olhe, ele vai bater sempre para a mesma direção. E essa direção, tipicamente, é o lado da lesão, tá? E por último aqui, a gente vai ter um outro nistagmo. Deixa eu carregar esse vídeo. Né? Então, ele olha para a esquerda, o olho bate para a esquerda. Olha para a direita, o olho bate para a direita. Olhou para a esquerda, bate para a esquerda. Tá? Eu sei que o vídeo deve estar um pouco ruim, mas é que essa plataforma lentifica mesmo. Esse daqui é o nistagmo evocado pelo olhar, né? É o nistagmo em que a fase rápida vai bater, né, para a direção do olho. Então, se olhou para cima, vai bater para cima. Olhou para baixo, vai bater para baixo. Direita vai bater para direita. Esquerda vai bater para esquerda. Geralmente, para baixo, ele é menos, tá? Mas ainda está presente. E aqui a gente tem que pensar sempre em lesões de vias cerebelares, tá? Então, deixei aqui algumas referências que eu utilizei para fazer a aula. E aqui deixar meu agradecimento aqui pelo convite, tá? Espero que vocês tenham tido pelo menos algum contato. Realmente é muito difícil fazer uma aula de segundo, terceiro, quarto, sexto em tão pouco tempo. Esse daí é meu colega de preceptoria, Diego, tá? Ele que vai dar a próxima aula aqui, vai dar aula do Decodificando Sensório. Então, acho que dá para ir para lá, hein? Deixei aqui meu e-mail caso tenha alguma dúvida. Deixei o Instagram aqui caso vocês queiram seguir.
Obrigado.